Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina de saúde da mulher. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. O tema da nossa aula hoje, nós vamos falar sobre saúde da mulher e gênero. Está lá no tópico 1, que fala o seguinte: o mundo feminino é cheio de detalhes, detalhes próprios que precisam ser analisados de maneiras sensíveis como um olhar de mulher, ok? Somos mulheres diferentes, com corpo diferente, né? E precisa ter um olhar diferenciado à hora de estar à frente na consulta ou no atendimento de uma mulher. Muitas famílias hoje são chefiadas por mulheres que possuem uma dupla jornada de trabalho, pois além de trabalhar fora, dão conta de todas as tarefas domésticas. Entender que as mulheres e os homens são diferentes, não só do ponto de vista físico e biológico, mas também na forma como entendem o mundo, né? Os homens enxergam as coisas de uma forma, as mulheres enxergam de outra. E isso, na hora do nosso atendimento, é muito importante que a gente saiba a diferença entre o comportamento. Como apresentam suas necessidades e como querem ser aceitos, valorizados e entendidos, significa analisar estas questões sobre a ótica do gênero. Então, anatomicamente, se entende que o homem e a mulher é muito diferente, não é? E não só anatomicamente, mas a cabeça também. Existem alguns homens que conseguem, né, entender mais ou menos a cabeça da mulher, né? Existem muitos escritores que falam que a mente da mulher, ela é como se fosse um buraco sem fundo, né? Todo dia a mulher tem um pensamento diferente, tem ideias diferentes e nós somos muito motivadas por conta dos nossos hormônios. Os nossos hormônios muitas das vezes interferem no nosso comportamento. Faz-se necessário, portanto, compreender sobre vários aspectos as questões que estão relacionadas com as ações preconizadas para atender às demandas da saúde da mulher. A maior parte dos adultos que procuram os serviços de saúde são mulheres, que apresentam diversas necessidades, esperando que sejam atendidas. Vamos lá. Por que será que a maior parte dos atendimentos são com mulheres? Porque as mulheres têm uma visão diferente em relação à saúde do que os homens. Os homens, dificilmente eles procuram o atendimento, procuram fazer um check-up ou procuram se tratar, a não ser que a mulher fique pressionando que ele procure um atendimento de saúde. Até mesmo porque eles foram educados para não sentirem dor, para não chorar. Então tem todo um condicionamento lá atrás que foi colocado na cabeça dos homens para que eles não busquem ajuda, a não ser quando eles já não estão mais aguentando. Nós, mulheres, não, nós somos diferentes. Além de sermos muito curiosas, nós queremos saber o que está acontecendo com o nosso corpo. E isso é muito importante, porque na maioria das vezes, nós conseguimos identificar patologias e agravos precocemente. O processo saúde-doença é visto como manifestações de polos de regularidades e irregularidades do funcionamento da corporeidade do homem, adaptado ou não ao meio social e natural que vive. Há um perfil de saúde ideal que se refere à ausência de doença e um perfeito funcionamento do corpo humano, nas suas dimensões físicas, psíquica, biológica, plenamente adaptadas às condições sociais. Lembrando que
o processo saúde e doença, ele está interligado com tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, tá? O processo saúde e doença não quer dizer só a ausência da saúde. Não quer dizer só que a pessoa está doente fisicamente. Aquela pessoa pode não estar doente fisicamente, mas ela pode estar doente emocionalmente, que nós falamos que são aquelas doenças da alma. E essas são as piores doenças que, na maioria das vezes, por conta da nossa cabecinha que comanda tudo, nós começamos a desenvolver patologias físicas, né? Não é à toa que, a partir disso, a Organização Mundial da Saúde definiu como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente como ausência de doença, ok? Esse é o processo saúde e doença. Não quer dizer que você não possa estar doente só porque você não está fisicamente doente, não está mostrando alguma coisa, tá? Muitas das vezes, lembrando, as doenças estão aqui na alma, depressão, ansiosidade, e isso tudo, com o passar do tempo, mexe com o nosso sistema fisiológico. Gênero como categoria explicativa dos fenômenos sociais, entre eles a saúde e doença. A categoria gênero pressupõe a compreensão das relações que se estabelecem entre os sexos na sociedade, diferenciado o sexo biológico e o sexo social. Enquanto o primeiro, que é o sexo biológico, refere-se às diferenças que nós temos, que são, portanto, as biológicas, que existe entre os homens e as mulheres. É visível que nós temos muitas diferenças, né? Essas diferenças todas são por conta dos hormônios. As mulheres têm um corpo mais arredondado, os homens têm um corpo mais reto, e isso tudo é definido por conta dos hormônios, que são bastante diferentes entre os homens e mulheres. O segundo, o sexo social, diz respeito à importância que essas diferenças, assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da história. O sexo social, historicamente, é construído e produto das relações sociais entre homens e mulheres e deve ser entendido como elemento constitutivo destas mesmas relações, nas quais as diferenças são apresentadas como naturais e inquestionáveis. Com as mulheres ocupando posições subalternas e secundárias em relação aos homens, a categoria de gênero pretende assim explicar. À luz dessas relações de poder, são manifestações sociais das mulheres, entre elas o seu processo saúde e doença. Sabemos que até hoje ainda existe dentro da nossa sociedade cargos que são ocupados por mulheres que recebem um salário bem abaixo do cargo que é ocupado pelo homem, sendo que tem a mesma função, exercem a mesma função, fazem as mesmas coisas, têm as mesmas competências, mas infelizmente ainda dentro da nossa sociedade existe essa diferença. Em algumas empresas, em alguns ambientes de trabalho, são definidas dessa forma, né? Infelizmente ainda vivemos isso em pleno 2020. A amplitude da compreensão da saúde da mulher faz as possibilidades de interpretação do seu processo saúde e doença como um fenômeno social, como a saúde materna, saúde reprodutiva, saúde feminina, o objeto do processo de
trabalho em saúde coletiva. É lá onde nós vamos trabalhar todo esse processo que a mulher passa, que é o processo da maternidade, que é o processo reprodutivo e a saúde feminina. É a capacidade reprodutiva da mulher com a finalidade da produção e reprodução dos corpos sociais. Força de trabalho. Sem a mulher, como que faria? O homem ele não pode se reproduzir, ele não é assexuado, né, para se reproduzir sozinho. É importante ressaltar que o índice de abandono dos tratamentos de saúde é significativo e relaciona-se com a dificuldade em receber atendimento. E a forma como os profissionais atendem as pacientes, muitas das vezes, de forma desinteressada e desrespeitosa. Infelizmente, que eu espero que isso não aconteça com os nossos profissionais, com os futuros profissionais, com vocês que estão se formando, tanto homens como mulheres. Hoje, infelizmente, os desrespeitos em relação às mulheres vêm muito mais das mulheres em relação ao comportamento, em relação à fala, do que dos homens. Se vocês forem prestar atenção, quando se refere à mulher, existem muitas mulheres que se referem de uma forma chula a outra mulher e isso ofende, né? Então, é importante que a gente saiba que a mulher, ela merece respeito independente do que ela faça. Ela continua sendo mulher e ela merece ser tratada com todo o respeito e com toda a dignidade que qualquer cidadão precisa também receber. O cuidado, o tratamento, a assistência. O processo saúde e doença das mulheres como fenômeno social e a assistência à saúde da mulher. Vamos lá. Ao que parece, a situação social das mulheres pouco tem se modificado na história da humanidade. No que concerne a subalternidade. Então, as mulheres continuam sendo o quê? Submissas, subalternas, né? Abaixo do homem. E isso, graças a Deus, com o tempo está sendo modificado. Já foi muito pior, mas ainda bem está sendo modificado com o tempo. Algumas mulheres já são chefes, elas já conseguem coordenar toda uma rede de assistência, conseguem sustentar a casa. Muitas das mulheres são chefes de família, como nós vimos lá no início dos nossos slides. Elas são donas da sua vida, resolvem tudo, não precisam estar abaixo de ninguém para poder viver, né? Para poder, muitas das vezes as mulheres elas sobrevivem, elas não vivem. Essa é a diferença. Se isso era válido na antiguidade e na Idade Média, tampouco na modernidade tem sido modificado para algumas mulheres, mas nós estamos em constante evolução e isso que é importante. E vamos lá agora falar sobre as políticas públicas de atenção à saúde da mulher. Com o tempo isso tudo foi mudando e nós conseguimos ter o direito de ter as nossas políticas públicas. Hoje nós temos as políticas públicas que temos direitos de assistência, de tratamento, isso tudo nós vamos falar agora. Vamos lá. Em 21 de junho de 1983, por ocasião de seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Senado, que investigava o crescimento populacional, o então ministro da Saúde, Valdir Arcoverde, apresentou a proposta da criação do PANS, Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. O PANS abrangia as atividades educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, além da assistência à saúde da mulher em clínica ginecológica. Em clínica ginecológica. Então, isso foi um avanço, né?
Hoje nós temos todas essas assistências. No período de pré-natal, parto, puerpério, no climatério, em no planejamento familiar e doenças sexualmente transmissíveis, como câncer de colo de útero e mama. Todos esses tratamentos em relação às doenças sexualmente transmissíveis, que são as ISTs hoje, são as doenças infectos, né? Todas elas são tratadas nas estratégias de saúde da família. Todos esses programas são feitos na estratégia de saúde da família com acompanhamento de algumas especialidades que nós vamos levar para o centro de referência. Vai ser encaminhada para o centro de referência. Em 2011, foi realizada a terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, resultando no Plano Nacional de Política para as Mulheres, que foi de 2013 a 2015. O plano que cooperou para a consolidação e a instituição da política de atenção integral à saúde da mulher, que concorporou com os princípios norteadores da política de atenção integral à mulher, que consiste na autonomia das mulheres, na obtenção da igualdade. Igualdade, somos iguais a todos. Não somos sexos frágeis, não somos melindrosas, nós aguentamos muitas coisas. Então, nós temos igualdade concreta entre mulheres e homens no respeito à heterogeneidade e na luta contra a discriminação, com o caráter laico do Estado, universidade, dos serviços e benefícios disponibilizados pelo Estado, participação ativa das mulheres nas políticas públicas e transversalidade como os princípios norteadores de todas as políticas públicas. Segundo o Ministério da Saúde, os objetivos específicos e as estratégias da política de atenção integral à saúde da mulher consistem nas descritas a seguir. Vamos lá. Consiste em ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológico até as mulheres com infecções pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Incentiva a instituição e efetivação da assistência voltada ao planejamento familiar, tanto para as mulheres quanto para os homens na fase adulta ou na adolescência, na esfera de atenção integral à saúde. Então, hoje nós podemos fazer planejamento familiar tanto com a mulher como com o homem. Como é que nós vamos fazer com o homem? Hoje, o SUS já faz vasectomia, que é um procedimento rápido, muito menos dolorido ou sofrido para o homem do que se fazer uma laqueadura para a mulher. O tempo de recuperação para o homem é mais curto, para a mulher é mais demorado, pode haver muito mais complicações para a mulher do que para o homem. Então, nós poderemos trabalhar o planejamento familiar tanto com a mulher como com o homem. Outra que faz parte da política de atenção integral à saúde da mulher é proporcionar a atenção às mulheres e os adolescentes em situação de violência sexual doméstica. É importante, dentro das consultas, nós conseguimos identificar todo esse processo de abuso que muitas das vezes as meninas sofrem, os meninos também, só que por medo, muitas vezes eles se calam, mas as crianças dão sinais. Então, esses sinais, eles devem ser observados durante a consulta, durante qualquer procedimento, na hora da vacina.
a hora que você puder ter uma conversa mais agradável com esta mulher ou essa adolescente. Isso tudo tem que ser observado. Diminuir a mortalidade em decorrência do câncer em mulheres. Hoje, infelizmente, ainda se morre muita mulher por conta de câncer de colo do útero, câncer da mama. Então, são cânceres que podem ser, né, descoberto precocemente, se esta mulher fizer o acompanhamento anual, que tem que ser feito, do Papa Nicolau, e se esta mulher fizer o seu autoexame, que é o procedimento que tem que ser feito todos os meses. A mulher ela tem que se tocar, ela tem que se analisar, ela tem que ver o que está de errado com ela. Então esse processo ele tem que ser ensinado, ele tem que ser passado para essa mulher. Viabilizar com o Programa Nacional de IST, certo? Que agora mudou a nomenclatura, AIDS, a prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis e das infecções pelo HIV nas mulheres. Infelizmente, hoje existe um grande número de adolescentes que estão sendo infectados pelo HIV logo na primeira relação sexual. Por quê? Porque ainda é um tabu dentro das famílias se conversar sobre sexualidade. Falar para esta menina, ou para o rapaz, ou para o homem, ou para a mulher, que precisa se usar o preservativo em todas as relações. Hoje o Ministério da Saúde fala que nós temos que trabalhar com dupla proteção, anticoncepcional e preservativo. Infelizmente, as meninas só se preocupam em não engravidar, mas esquecem que se elas mantêm relação sexual desprevenida, sem o uso do preservativo, elas podem não só engravidar, como também ser contaminada por uma IST. Estabelecer um modelo de atenção à saúde mental das mulheres, salientando o gênero. Hoje, existem inúmeras mulheres que estão doentes mentalmente. São aquelas mulheres que são abusadas psicologicamente, que vivem relacionamentos abusivos, e essas mulheres precisam de acompanhamentos, porque a mulher, quando ela está numa relação abusiva, não é só o parceiro que é doente. A mulher também está adoecida e ela precisa do acompanhamento psicológico para que ela saia daquela situação, para que ela saia daquele ciclo vicioso de estar constantemente sendo abusada psicologicamente. Elaborar e estabelecer a atenção à saúde da mulher na fase do climatério. Essa fase do climatério é a fase que toda mulher vai passar, né? Que é o quê? A menopausa. É a fase muito complicada, que algumas mulheres sofrem inúmeras transformações no seu corpo e sofrem bastante se elas precocemente não começarem a tratar da alimentação, né? Não começarem a fazer reposição hormonal, se preciso for, ou não começarem a realizar atividade física, para que elas passem por todo esse processo e seja um processo que não seja um processo tão sofrido como muitas mulheres sofrem durante o climatério, que é a menopausa. Ofertar atenção à saúde da mulher idosa também. É importante lembrar que as mulheres idosas, ela também mantém relação sexual. Ela precisa do acompanhamento ginecológico, ela precisa do apoio emocional, ela precisa de tudo que as jovens precisam. Não é porque ela já tem mais de 60 anos que ela não faz mais nada ou que ela não precisa, né? Fazer o acompanhamento, fazer os exames de Papa Nicolau anualmente para saber se está tudo direitinho. Só que com a idosa nós vamos ter outros cuidados em relação à coleta, porque depois que entra na fase idosa, né, já depois de 60 anos, esta mulher ela já pode estar no climatério ou não, porque existem mulheres que ficam tardiamente,
ou pode, a gente está entrando no processo, mas só que ocorre transformações no corpo dela fisiológica. E isso pode, na hora da coleta, machucar, e aí a gente usa informações para que a mulher tenha um cuidado diferenciado, e na hora da coleta nós vamos ter um cuidado diferenciado com esta mulher. Possibilidade de atenção à saúde da mulher negra. A mulher, ela tem que ter um olhar diferenciado. Não por conta da cor, mas por conta da anatomia e fisiologicamente, a raça negra ela tem algumas predisposição a ter hipertensão, né? E essa mulher tem que ter um olhar diferente. Proporcionar atenção à saúde das mulheres que trabalham no campo e na cidade. Lembrando que as mulheres que trabalham lá no campo, elas pegam muito sol, elas trabalham no pesado, então nós temos que ter um olhar bem diferente por conta do físico dessa mulher. Ela vai envelhecer mais cedo por conta do sol, pode desenvolver câncer de pele, isso tudo também tem que ser observado e analisado. E as mulheres que trabalham na cidade, elas podem desenvolver outros tipos de patologias por conta do excesso de trabalho, o estresse, isso tudo também pode acarretar outros tipos de doenças. Proporcionar a atenção à saúde da mulher indígena. Lembrando que, tratando-se da mulher indígena, tudo tem que ser diferenciado. Por conta da cultura, por conta da forma que você vai atender, da forma que você vai chegar até essa mulher. As mulheres indígenas não têm o costume de fazer a coleta anualmente, não têm o costume de fazer pré-natal, então isso tudo tem que ser analisado de forma com um olhar bem cauteloso para que a gente não perca o atendimento dessas mulheres indígenas. Viabilizar a atenção à saúde da mulher encarcerada, abrangendo a promoção das ações de prevenção e controle às doenças sexualmente transmissíveis e das infecções pelo HIV. Então, as mulheres que estão presas, tal como direito universal, todas têm direito ao atendimento. O SUS é para todos, sem distinção de cor, de credo, de raça, de nada. Independente do que a mulher fez, se ela está presa, se matou, não, ela é uma usuária do SUS e ela precisa do atendimento igual como qualquer outra mulher da sociedade, com respeito e com dignidade. Consolidar a presença e o controle social na determinação e na implantação das políticas de atenção integral à saúde da mulher. Isso é importantíssimo. Consolidar, é falar, é ter a política de saúde da mulher, a política de atenção integral à saúde da mulher como base, um princípio para a gente ter uma atenção integral à mulher. E aí agora nós vamos lá no tópico 3, vamos falar o quê? Da nossa anatomia, que é tão diferenciada, mas é muito importante que a gente saiba, né? O que nós temos no nosso corpo. Qual é a diferença que nós temos dos homens? Visivelmente, é muito fácil de saber, né? Mas vamos lá falar internamente. Os órgãos genitais internos, que são os órgãos genitais femininos externos, são coletivamente chamados de vulva ou pudendo feminino, segundo a terminologia anatômica. Então, nós estamos vendo aqui, ó, um órgão externo, certo? Aqui nós estamos vendo um monte de pubis, que é aquela parte de cima. Estamos vendo o prepúcio do clítoris, o corpo do clítoris, a glande, que são a glande do clítoris, o ósteo uretral, que é lá dentro, tá? É por onde sai o xixi, o ímio, né? Que é onde rompe quando a mulher tem a primeira relação sexual, o lábio maior, o lábio menor, a membrana perineal, que fica um pouquinho mais abaixo aqui, ó, aí o ânus e os esfínteres. Lembrando que
O clítoris, ele só tem uma função: dar prazer à mulher. Esta é a função dele. Ok? Ai, professora, como assim? Sim, esta é a única função dele: dar prazer à mulher. E tem algumas anatomias que falam que o clítoris, ele é um pênis que não desenvolveu. Vamos lá. E vamos lá ver a estrutura do clítoris. É uma pequena massa cilíndrica de tecido erétil e nervoso. A função do clítoris é puramente erógena. A maioria dos componentes do clítoris situa-se sob a pele e o tecido conjuntivo da vulva. Então, essa imagem aqui vocês têm lá na apostila de vocês, tá? Tá falando bem direitinho sobre o clítoris, o capuz. É como se ele fosse um pênis pequenininho, tá? Lembrando as mulheres, na hora da higienização da vagina, tem que limpar, tá, gente? Não é só lavar o restinho, não. Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, glande do clítoris, do capuz do clítoris, ele tem que ser lavado, ok? Higienizado, porque senão fica com um odor desagradável. E os órgãos genitais internos. Os órgãos genitais femininos internos são a vagina, o útero, as tubas uterinas, que são as trompas de Falópio, e os ovários. Essas estruturas se desenvolvem e atuam de acordo com as influências hormonais específicas que afetam a fertilidade e a gravidez. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo, né, o órgão externo e aqui nós vamos ver o órgão interno. Nós temos a tuba uterina aqui, ó. Aí, o fundo do útero, aqui, que é lá onde nós vamos colocar o espéculo, que é para fazer a coletinha na hora do preventivo, do Papa Nicolau. Nós temos os 2 ovários, ó, aqui onde fica o ovócito. Nós temos o canal da vagina e aí temos a parte de fora, que é esta outra aqui, que é aqui, o lábio menor do pudendo, o ósseo, ok? Vamos lá. E o colo do útero? Olha aqui. Aqui nós temos uma mulher, né? Nós já vimos lá aquele órgão externo. Esse aqui, essa boquinha bem aqui, que parece assim, né? Uma boquinha fechadinha, é onde nós vamos fazer a coleta. Isso aqui é o colo do útero. É onde nós vamos fazer a coleta, né? Vamos rodar a escovinha da ectocervix, da endocervix, para saber se tem alguma célula cancerígena. A única finalidade do preventivo do Papa Nicolau é para saber se tem alguma célula cancerígena ou se a mulher tem HPV, certo? Ninguém faz coleta de preventivo para saber se tem candidíase, se tem gardnerella, se tem tricomonas. Isso aí vai ser analisado por sinais e sintomas. Pode ser com uma consulta com a sua enfermeira ou com um especialista, aí de acordo com a necessidade. De novo, vamos lá ver o colo do útero, que é aqui, ó, o ovário, o útero, né, que parece uma sombrinhazinha fechada, que quando recebe o bebê ele se abre, ok? E aí nós temos a ectocervix, que é internamente, e a endocervix, que é externamente. E nós temos o canal da vagina. E aí nós temos as nossas mamas, que são as 2 glândulas mamárias, ou mamas são os órgãos acessórios no sistema genital feminino, especializadas em secretar leite após a gestação. Eles estão localizados sobre o músculo peitoral maiores, que se estende da 2ª à 6ª costela do externo axilar. Lembrando que nós temos músculos e gordura. Temos os lóbulos
e os ductos, que é por onde vão sair o leite para amamentar. Cada mama é composta aproximadamente por 9 lobos. O número pode variar de 4 a 18, que contém glândulas alveolares, e um ducto lactífero, que leva o mamilo e se abre ao exterior. Os lóbulos são separados por tecidos conjuntivos denso adiposo, por gordura, tecido adiposo, o que também ajuda a suportar o peso das mamas. Cada mama tem mamilo, localizado perto de suas extremidades, o qual é rodeado por uma área circular de pele pigmentada denominada auréola. Essa partezinha aqui de baixo, ó, que é aquela parte mais rosadinha, pertinho do bico. E aí nós temos os linfonódulos, os alvéolos e os ductos, a auréola e o mamilo, que é onde a gente amamenta o nosso bebezinho quando somos mães, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e compreendido o que nós estamos estudando agora, que nós estamos falando sobre a fisiologia, né? Essa aula de saúde da mulher é uma aula muito boa de se estudar, que nós podemos compreender todos os processos que nós passamos durante toda a fase da nossa vida, né? Ser mulher é ter uma força muito grande. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Fique com Deus. Beijo, tchau!